Olá, pessoal! A gente está aqui para mais um episódio e hoje a gente recebe dois convidados muito especiais para tratar de um tema muito sensível também, que é a saúde mental. Está aqui conosco a doutora Isis Maiolini, que é psicóloga, especializada em psicanálise e linguagem pela PUC, consteladora e, além disso, é uma parceira de longa data aqui do nosso escritório. Seja bem-vinda, doutora Isis. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. E também está aqui com a gente o Dr. Guilherme Veloso, que é médico pós-graduado em psiquiatria e possui certificação internacional em medicina endocannabinoide. Endocannabinoide, isso mesmo. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Aqui também. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. Para começar, a gente já quer trazer uma informação de esclarecimento que é muito importante. Expliquem para nós qual que é a diferença do psicólogo e do psiquiatra nessa atuação da saúde mental. Bem, eu penso que são atividades singulares, porém elas se complementam. Uhum. Isso mesmo, o psicólogo, né, trabalha mais com as terapias, né, ajudando o paciente a lidar com as emoções, né, controlar as emoções, a definir os gatilhos, né, descobrir os gatilhos que fazem ele desencadear algumas crises. Então, o psicólogo tem muita importância nisso, ele a conduzir, a guiar e usando das terapias que são embasadas em evidências. O médico vai olhar a parte biológica, né? Vai estar olhando essa questão da medicação. O psicólogo vai estar olhando a parte psíquica, né? Essa psique do paciente, a questão do sintoma. E esse sintoma a gente chega numa causa. E é complementar por isso. Ele entra com medicamento, mas o paciente vem tratar a causa no consultório, até para fazer depois do tratamento todo certinho e fazendo esse desmame do medicamento. Isso mesmo. E em todos os casos, a atuação conjunta, ela é indicada ou não? Terão situações que talvez eu precise só de um psicólogo, eu preciso só do psiquiatra. Como que isso funciona? E como que eu defino essa ordem, né? Eu vou direto no psiquiatra, eu procuro um psicólogo. Fala pra gente, como que a gente pode definir essa ordem? Ó, eu acredito, né, que os dois são primordiais independentemente da ordem, se o paciente passar com o psicólogo primeiro ou com o psiquiatra, os dois vão detectar ali a necessidade do psiquiatra, do paciente passar com o psiquiatra ou com o psicólogo em conjunto, mas tudo depende de cada caso também. Mas, na maioria dos casos, a melhor resposta ao tratamento é em conjunto, tanto o psicólogo como o psiquiatra, junto, tendo uma conversa ali, só discutindo o caso, né? O que a gente percebe na clínica é que quando o paciente chega no psicólogo ou no psiquiatra, ele já passou no clínico geral, ele já passou no padre, no pastor ou no pai de santo, ele já passou no cardiologista. Ele vai em todos os outros primeiro, para depois ele chegar no consultório. Nem todo paciente que chega ao consultório para fazer terapia precisa do psiquiatra, e nem todo paciente que vai ao psiquiatra precisa do psicólogo também. Vai ter que analisar cada caso. Às vezes tem uma condição biológica, né, onde o paciente tem um caso de depressão severa, isso é familiar, tem essa parte da genética, essa porcentagem. Na química do cérebro dele falta esse lítio, o psiquiatra vai ter que atuar e vai ter que tratar. Então, quando o paciente chega primeiro para mim no consultório, ainda não passou no psiquiatra, e você faz esse diagnóstico, ele tem que ser encaminhado ao psiquiatra, porque ele vai precisar desse medicamento trabalhando pelo que o cérebro dele não faz. Isso. Então, realmente vai depender do caso. Às vezes a pessoa chega com uma crise de pânico, ela já não sai mais de casa, porque também a pessoa espera o último momento, às vezes ela não entende, ela acha que ela está infartando, ela não entende que aquilo ali é uma crise de pânico. E aí ela não consegue sair de casa mais. Então a gente tem que avaliar ali, o medicamento já vai dar um bem-estar para ela, para que ela possa voltar para uma vida profissional, para uma vida social, para o papel dela dentro de casa. E aí precisa entrar com medicamento. Mas às vezes a pessoa quer vir trabalhar uma questão de qualidade de vida, uma questão de uma crise que ela está passando profissional, alguma coisa que ela quer fazer, um novo arranjo ali na vida dela. Aí nesse momento não precisa. Então realmente tem que ver ali
qual está sendo o dano que está causando na vida dela. Esse estigma em volta da profissão ainda existe muito, né? Assim, acho que já melhorou muito, acho que a geração atual ela já entende melhor o papel e a necessidade de um psiquiatra e um psicólogo, mas ainda existe um certo preconceito. Eu não vou no psiquiatra porque só vai doido no psiquiatra, eu não vou no psicólogo, porque eu já ouvi assim da minha mãe, de pessoas mais velhas falando assim, não vou no psicólogo é coisa de quem não tem amigo. Então, ainda existe esse estigma em volta da profissão, né? Esses julgamentos, né, são ruins, esse estigma atrapalha muito por conta disso, de atrasar a pessoa a procurar ajuda, né? E a pessoa ter uma noção que às vezes não é aquilo, é irreal, né? Da doença, do tratamento, né, que necessita ser feito. Então, é uma coisa que atrapalha muito. A gente tenta lutar contra esses estigmas, né, esses julgamentos, pré-julgamentos, sem saber, porque isso atrapalha muito também a pessoa buscar ajuda, ter entendimento da doença, né? E melhorar logo, né? Ter uma resposta favorável. Isso mesmo. É muito triste, né? Porque é do inconsciente coletivo, né? Quem vai no psiquiatra é louco. Você vai fazer terapia, isso é falta de serviço, vai trabalhar, ou vai te piorar, não vai não que vai piorar. Então, assim, é muito triste. Eu sou de uma época onde o meu consultório tinha 2 portas. A pessoa entrava por uma porta e depois a porta que ela saía não passava na recepção mais. Ela não queria ser vista, né? Ela não queria ser vista, ela já saía ali na porta da rua realmente e ninguém via ela, porque eu não posso falar para minha família que eu faço terapia, eu tenho vergonha de falar que eu faço terapia, a pessoa vai achar que eu sou louca, né? E na psiquiatria pensa, né? Antigamente existia assim, você toma Gardenol, você é louco, né? Então, assim, ele nem é para isso, né? É uma questão do inconsciente coletivo, é muito triste. Mas hoje, com um diagnóstico bem feito, esse diagnóstico multidisciplinar, essa questão que hoje em dia também as coisas estão muito diferentes, muito aceleradas, e por isso, né, os sintomas emergem mais rápidos, e a pessoa quer melhorar, isso tem melhorado. Mas até com relação a esse estigma, né, que tem em cima da questão do tratamento da saúde mental, a gente observa, às vezes, as pessoas, por um senso comum, desconhecimento, não faço terapia não, minha terapia é o futebol, minha terapia é sair com minhas amigas, minha terapia... E vai anulando, e de outra ponta, a gente às vezes escuta, a gente até fala às vezes, todo mundo devia fazer terapia, ou que eu faço terapia para lidar com uma pessoa que não faz terapia. Então, na verdade, primeiro sobre isso, todo mundo devia fazer terapia realmente? O futebol e as amigas, né, isso é uma terapia, mas terapia ocupacional, né? É um tipo de terapia. Vai lá fazer sua terapia ocupacional. Olha, eu sou suspeita, mas todo mundo deveria fazer terapia, dá uma qualidade de vida, a gente fica muito bem. E mesmo que um só da casa faça terapia, os outros fazem por tabela, ali 50%, ele vai ter que sair do lugar que ele está, porque o outro saiu do lugar. E interessante também, eu acho legal da terapia, é isso, porque às vezes o paciente não sabe que isso acontece, mas a gente diminui o risco de falsas acusações, de julgamentos da família, de um colega, às vezes mesmo que seja seu melhor amigo, você vai desabafar e tal, vai falar, mas falta de ir para a igreja, pegar com Deus. É o autoconhecimento, né? E tem o pessoal mesmo que saiba da doença, do transtorno mental, que existe, que é uma doença, que é um transtorno, existe muita essa dificuldade de entender que às vezes o paciente não tem, a doença tira a energia do paciente, tira a vontade, né, a volição, vontade de fazer tudo. Então, esse paciente, dependendo do estado que ele está, ele não consegue sair de casa para ir na academia, né? Às vezes o povo fala muito disso, é falta de atividade física, falta de academia, dedicação ao serviço, né? Então, isso é muito ruim. E a terapia, quando você procura o psicólogo e chega lá, às vezes no início você acaba desabafando muito, né? É um profissional que vai te ajudar a guiar, sem julgamentos, sem críticas, né? Porque esses julgamentos atrapalham muito também na evolução do tratamento, né? Então, é uma doença, tem tratamento, tem medicamento e tem que procurar o psiquiatra, o aceitar, né, que a doença mental, que esse problema que a gente passa emocional, ele é de fato uma doença. E ele precisa ser tratado, ele vai precisar de um medicamento, com consciência, claro, né? E hoje tá muito na moda, na verdade, falar de certas doenças aí, de certas
Às vezes a própria depressão, ou muita gente diagnosticados com algumas questões que não necessariamente passou por um médico, né? Se autodiagnosticou, por exemplo, com TDAH, com um transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade. Eu tenho ansiedade generalizada. Eu estou com depressão porque tá num dia triste. E às vezes não entende que aquilo é muito mais complexo do que simplesmente achar que você tem, né? Como que a gente pode lidar com isso? Vocês acham que o Setembro Amarelo, por exemplo, uma campanha de Setembro Amarelo que vai falar da prevenção ao suicídio, ela, de fato, ela contribui, ela traz essa contribuição, ou ela também fomenta essas questões de se autodiagnosticar? Bom, eu acho que contribui, ajuda muito a difundir, né, os conceitos de que é a doença, a pessoa entender como funciona, diminuir quebrar esses tabus, né, esses estigmas, e ajudando o paciente a procurar ajuda mais cedo e ter uma adesão melhor no tratamento. Então, ajuda muito essas campanhas que tem se falado muito de saúde mental nos últimos anos, né? Então, isso tem ajudado, sim, as pessoas, aos pacientes a procurarem ajuda mais cedo e conduzirem melhor os seus problemas ali, sempre com a ajuda do psicólogo, da equipe, né, que estiver acompanhando. Então, é muito importante a equipe toda tá discutindo o caso, avaliando, cada hora de um lado, e o tratamento é muito individualizado, né? Então, eu acho que a importância também é na questão, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela tem, às vezes ela entra num auto-julgamento, numa autocrítica e num sentimento de menos-valia, levando isso para um lado da autoestima. Ela não está entendendo que ela pode ter assim, um episódio, uma crise, ou ela pode estar em depressão realmente, e ela não entende, ela acha que é ela que é fraca, ela que não produz, ela é insegura, ela não tem autoestima, e pode ser uma depressão instalada já. Então, quando a gente faz ali o Setembro Amarelo, nas empresas a gente faz as palestras e tal, você vai explicar para o pessoal que está ali que se você tem, a gente lista ali alguns sintomas. Se você tem vários daqueles sintomas, aquilo ali é um diagnóstico. E você precisa de ajuda, você não vai conseguir sair sozinho. E não é preguiça, não é nada. Então, no Setembro Amarelo, eu acho importante por isso. Tem uma outra questão também, que às vezes a pessoa fala assim, eu não posso pagar a terapia, o médico é caro. E ali o próprio medicamento é mais caro. O medicamento. E assim, ali a gente divulga, tem um telefone, 188, você liga lá, é 24 horas. Então assim, às vezes a pessoa liga no meio da madrugada que ela vai suicidar realmente, e aí ela procura a ajuda, né? Então a gente vai explicar e conscientizar, reconhecer sintoma, que existe o tratamento, e também o que ele e a família, porque a família sofre junto. Então a família, várias vezes eu dando palestra em empresa no Setembro Amarelo, a hora que acaba a palestra, vem familiar me procurar, falando, nossa, ó, meu irmão tá assim, eu não sabia que isso era depressão. A minha esposa tá assim, eu não sabia que isso era depressão, agora eu reconheci com o que você explicou, sei que tem que procurar um médico e tomar um remédio, sei que tem algumas atividades que a gente faz que ajuda a pessoa a sair desse quadro. Então, realmente tem uma relevância, né? Eu ia até comentar, eu tô assistindo uma série, eu gosto muito de dorama, né, é mais leve, mas eu acho interessante porque nesse cenário, é uma enfermeira que é da ala psiquiátrica, então aborda dentro ali como que lida com pacientes com todos os tipos, né, com todos os transtornos mentais que eles podem enfrentar de fato. E aí, inclusive, em um dos episódios, é ela que está com depressão, então ela tem a dificuldade, a pessoa que está, e eles estão abordando isso, né, quem está dentro da área de saúde tem uma dificuldade muito maior, às vezes, de se autodiagnosticar e de entender que está passando pelo mesmo problema. De fato, isso acontece? Aquela história, né? Psicólogo tem depressão, cardiologista tem infarto, dentista tem dor de dente. Advogado tem demanda judicial. É aquela questão, né? Às vezes a pessoa tá no piloto automático, não pode parar e, nossa, precisa trabalhar e tem que pagar a escola do meu filho e vamos embora. Piloto automático, você não enxerga muito. E você tá cuidando do outro e não consegue cuidar de você. E às vezes é até um sintoma, né? A gente cuidar demais do outro e não ter tempo para si é um sintoma também, né? Uhum. E a forma de abordar, desculpa, não. Porque só para encerrar, essa forma de abordar o paciente que está com depressão também tem que ter esse cuidado, né? Às vezes um paciente ali, o que você vai falar, como que você vai falar, você pode, às vezes a sua intenção pode ser ajudar,
mas você acaba prejudicando. Ah, você tá com preguiça, vamos, levanta, é um dia lindo. Às vezes o que você tá falando aí pra ele é o óbvio, mas que pra ele dói, pra ele é difícil, né? Às vezes é um ato, pra ele pode ser um ato de violência mental, dependendo do que você tenta fazer. Existe uma coisa que na psicologia a gente chama de ato analítico, que é o que eu falo e o que você entende. Tem uma distância, uma diferença entre o que eu falo e você entende. A gente corre esse risco toda a sessão. O paciente vai, né, a gente faz a devolutiva, faz um corte, vai embora para casa pensar. Ok, tem essa questão. Mas o que é muito difícil, principalmente assim quando a gente vê a questão do suicídio e tal, em consultório, quando vai tratar por isso a importância do medicamento, a pessoa ela não tem mais nenhum porquê. Nenhum. Por que suicidou? Porque tudo que você devolve para ela para valer a pena não vale. Não vale mais. Não são os filhos, não é a família, o marido, a carreira, nada. Precisa ajudar na química do cérebro. E perde o afeto, né? Altera muito a percepção das coisas, a capacidade afetiva. Então tem paciente que chega falando, nossa, na hora da crise, por exemplo, na hora da crise eu esqueço que eu tenho filhos, eu não lembro que eu tenho filhos, então vira um branco na minha cabeça e eu sou capaz de fazer qualquer coisa nesse momento. E a gente o ser humano é capaz mesmo, então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos. É uma urgência mesmo, que a gente tem que atender logo, o psiquiatra tem que abrir uma prioridade para atender mais rápido e também comunicar ao psicólogo também para esclarecer melhor o que está acontecendo ali e de que forma que vai atuar, né? Mais rápido possível para prevenir o risco de suicídio, né? De tentativa de autoextermínio, né? Então, é muito importante a gente estar casado, né? Os profissionais de saúde, para poder identificar e definir o melhor tratamento para cada paciente. As pessoas falam que quem avisa não faz? Faz. Então, assim, se não avisar, faz. Se avisar, faz. Não pode levar isso em consideração. Tem que cuidar, sim. Existe a tentativa de suicídio como pedido de socorro. A pessoa não quer morrer. Então, ela faz alguma coisa que ela sabe que não vai morrer. Só que, às vezes, dá errado. Ela calcula que ela não ia morrer e morre. Então, isso também é muito sério, muito perigoso. É o que eu tento, às vezes, explicar para o paciente. Eu falo, o transtorno mental, a gente tem um nível de inflamação neuronal, de descontrole neuronal, ali, de mau funcionamento do nosso cérebro, que a gente fica cego, não vê o que está fazendo, igual essa paciente falou, eu não lembro que eu tenho filhos, né? Então a gente não percebe as coisas, a gente faz coisas sem saber. Então, se você já está nesse nível de inflamação neuronal, nesse descontrole emocional de pensamentos, você está sujeito a fazer qualquer besteira a qualquer momento, né? Então, aquele paciente que fica se cortando, fica tentando, às vezes ele pode nem perceber mesmo, a gente não percebe, de repente a gente pula, a gente corta, a gente passa uma corda, então, e no suicídio, né, isso é irreversível, né? Então eu oriento bem os pacientes e explico isso para eles, o transtorno mental a gente está fora de si, então toma cuidado nessas horas, procura ajuda, liga, eu passo meu celular, me liga na hora do desespero, que a gente pode orientar, ajudar e ter um desfecho melhor nesses casos, né? Assim como vocês romperam esse estigma, então, né, de que quem avisa não vai fazer, a gente ouve também que quem tenta uma vez necessariamente vai tentar de novo. Isso é verdade? Uma pessoa ela é suicida ou isso pode ser um evento isolado? Ela é ou ela está no momento, né? Não dá pra gente definir isso, não, e não é uma regra, não. Não é uma regra, então, né? Não é uma regra, não. Mas o transtorno mental é uma doença que é crônica, né? A gente faz o tratamento, o acompanhamento, reduz os sintomas, mas temos que o ansioso tem que estar sempre, mesmo que estabilizou, suspendeu a medicação, todo ansioso tem que estar sempre de olho nisso, sempre se cuidando, fazendo as atividades, procurando terapia, o psicólogo também, porque a qualquer momento, qualquer estresse que acontece, perda de algum ente querido, ou algum trauma importante na vida da pessoa, a pessoa pode voltar a vir a ter aqueles sintomas novamente. Então, transtorno mental é
É uma área que a gente tem que estar sempre, o resto da vida, de olho, atento nos sintomas, para ver que se tá afetando, né, a vida do paciente, né, o social, o cognitivo, para a gente poder tratar logo, quanto antes que seja mais prejudicial, né? Porque o transtorno, ele trava as pessoas, trava os pacientes, né? O ansioso, às vezes, tem um puta de um potencial, mas não consegue desenvolver porque aquilo trava, gera medo, falta de confiança mesmo em si, né? Então, prejudica muito. É muito danoso. Eu vejo que muita gente, antigamente, mais hoje em dia, menos com essa conscientização, mas muita gente sofreu a vida toda, sabe? É um sofrimento de uma vida toda. E sem procurar ajuda, né? Sem procurar ajuda, sem ter essa consciência que é uma doença que tem melhora no tratamento, né? Então, às vezes, passa uma vida inteira sofrendo. Percebo que não aproveitam também, não conseguem aproveitar a vida direito. Às vezes eles chegam no consultório falando assim, nossa, parece que estou com 60 anos e não aproveitei nada na minha vida, não lembro ter aproveitado nada, mas porque às vezes faltou o tratamento, né? O diagnóstico e o tratamento nesse transtorno, para ajudar a lidar melhor, a viver melhor, a ter uma qualidade de vida melhor, né? Na clínica eu percebo de tudo. Então, assim, antigamente a gente via o homem, ele era o provedor. Então, o que a gente via antigamente? Às vezes a pessoa perdia o emprego, o pai perdia o emprego, e ele tinha a família para sustentar. Independente, às vezes é um trabalhador rural, tinha que sustentar a família e tal, e aquilo é cultural, né? Você é o homem da casa. Então, a gente via caso do pai suicidar, porque ele não ia dar conta de sustentar a família. Então, você volta e vê, olha, não é uma questão neuroquímica, né? Não é uma família de depressivos que a gente tem que cuidar com essa conta da genética. Cultural. Seja homem, seja provedor. Tinha a questão do suicídio. Me preocupa muito quando é uma família que várias pessoas suicidaram. Porque quando a gente busca isso em terapia, isso é complicado e isso é um fator muito relevante. Então, a pessoa tentou, não conseguiu, vai tentar de novo, ela vem de uma família de pessoas que suicidam, tem que tomar cuidado. Tem também eu tive um paciente que quando ele chegou para mim, ele tinha tentado suicidar 22 vezes. 22. Aí, com a terapia, nunca tentou. Até hoje me manda uma mensagem, obrigada, minha vida é outra e tal. Aquilo ali era um sintoma. Era um sintoma. E um dia eu brinquei com ele que ele tinha uma tatuagem bonita, ele era destro. E ele tinha uma tatuagem muito bonita no braço esquerdo. E aí, mesmo sendo destro, vamos fazer assim, né? Ele só cortava o lado de cá, falava tatuagem bonita, essa você não estraga, né? E caiu a ficha nele. Eu falei, vamos resolver, em vez de ficar fazendo isso tudo com a sua família? Porque era um sintoma, era para fazer com a família. Então, assim, não tem regra. Não tem. Bom, aquele negócio, desculpa. Não tem regra, mas temos que ficar sempre de olho nesse paciente. Sempre de olho. Tem que ficar atento e nunca duvidar. Ter o cuidado de saber se realmente curou, né? Se realmente passou por aquilo. E ele também estar alerta aos sinais, né? Que ele já passou, ele já conhece. Qual que é o tratamento correto? Vai ao psiquiatra, toma a medicação, faz a terapia. E existe alta. Né? A pessoa veio por um sintoma, existe alta. Se você fez o tratamento certinho, tanto psiquiátrico quanto psicológico, você vai ter alta e a porcentagem de sucesso é muito grande. Beleza. Não, agora é uma questão da química do seu cérebro. Já é outra conduta e é uma coisa que vai sempre prestar atenção. E você vai fazer o exame, vai ver como que tá, né, esse lítio e tal, aí aquilo ali já é para sempre, aquilo ali é genético. Então, assim, tudo é muito importante e muito sério. Outra coisa que eu esqueci de falar no início, da parte do médico também, a gente usa também de exames, né, complementares, né, tanto exames laboratoriais, de sangue, de urina, exames de imagem também, né, as ressonâncias, né, do crânio, que ajuda a gente a detectar e ver o que vai ser o melhor, a diagnosticar, né, e ver se é o melhor tratamento para cada paciente.
Doutor Guilherme, doutora Isis, muito obrigada. Daria pra gente ficar horas falando a respeito, a gente aprende muito e a gente tem certeza que contribui também com quem tá em casa, com quem tá assistindo a gente. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigado. Até logo, pessoal. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.